esta roda de conversa é só uma parte da pesquisa, porque, na verdade, a ideia é que daqui dessas conversas saiam de outros métodos dos levantamentos que a gente fez, de filmes que a gente já assistiu de vocês e de muitas outras pessoas que também fazem em Pernambuco, é, levantamentos, e aí a ideia é que saia um e-book, o resultado dessa pesquisa seja um e-book, seja um livro mesmo, onde a gente consiga, é, vamos dizer, não tão pretensiosamente, mas assim, queremos saber minimamente onde estava sendo feito esse audiovisual, por quem, como, e, enfim, mapear esse tipo de coisa. Eu sou Tiago das Mercedes, eu sou pesquisador junto com o Tati aqui nessa pesquisa. Sou realizador e produtor cultural daqui de Recife. Eu sou Marcelo Pedroso, gente, eu trabalho com audiovisual aqui, moro em Recife. Sou realizador também, educador e pesquisador. Trabalho com audiovisual há uns 15 anos e estou na pesquisa aprendendo muito com a experiência de vocês, com a troca com Ti, Tati e Missal. E estou feliz de estar aqui para a gente começar essa roda de conversa também. Eu sou Diego Escuru, sou aqui do Escuru. Eu atuo aqui na Aurora Filmes, no audiovisual, né? Trabalho mais documentário, é mais focado assim aqui no meu povo assim mesmo, assim, eu sempre faço mais as atividades voltadas aqui ao meu povo, mas tive a experiência também de estar em outros povos recentemente, dando uma oficina de cinema pelo celular, sabe? Inclusive foi onde eu conheci o Missal, conheci Cauane, que eu não sabia que o nome dela era, não estava vendo o nome dela aqui, mas e é isso, né? Assim, me apresentando brevemente, é isso meu trabalho. Trabalho hoje na comunicação da prefeitura, aqui da prefeitura de Pesqueira, onde nosso cacique ganhou para prefeito, Aurora Filmes que teve participação no marketing dele, assim, de fazer gente que mostrou a história dele, e hoje alguns da Aurora Filmes estão trabalhando lá também na parte do marketing da prefeitura hoje. Sou Narimã Cauã, sou do povo Miô. Já conheço as meninas aí, Diego. Trabalho com comunicação também indígena. Faço parte do coletivo Tudo Audiovisual. A gente produz documentário mais voltado ao nosso povo, à nossa cultura da aldeia do povo indígena, do Miô. E estou há 4 anos nesse ramo do audiovisual, na qual sou cofundadora do TULCE. E é basicamente isso. Estou entrando agora nesse ramo do audiovisual do cinema de guerrilha, e a gente trabalha mais com documentário relacionado ao pessoal do lado da nossa aldeia. Para pessoas brancas, principalmente pessoas brancas de classe média, me parece algo muito palpável, algo muito comum as pessoas pensarem no audiovisual e no cinema como uma possibilidade de mercado de trabalho. A gente vê isso, por exemplo, no curso de cinema da UFPE, onde a maior parte, 80% da turma, são pessoas brancas de classe média, né? Mas para pessoas indígenas, talvez trabalhar com audiovisual não seja tipo a primeira opção, né, para se escolher em relação a mercado de trabalho e ao que vai se fazer da vida, né? Então eu gostaria de saber como foi para vocês esse processo assim de entrar no audiovisual e de entender que o audiovisual faz parte de um processo de vida tão profissional também, né? Como é que foi a inserção de vocês, né, dentro dessa linguagem e como isso transformou vocês, mas também como foi o acesso de vocês a isso, né? É isso. Assim, aqui, desculpe, deixa eu falar logo. Aqui a gente sentiu uma dificuldade, assim, em relação ao usar do audiovisual como um meio de vida, sabe? A gente era mais... toda a nossa equipe trabalhava em outras funções, e o audiovisual a gente fazia mais como um hobby, também como a gente usava meio como
uma ferramenta de luta do povo, assim, sabe? Enquanto a gente sofria ataques, né, nas grandes mídias e nas redes sociais com preconceitos, a gente tentava mostrar a nossa história de uma outra forma, né? Nossa visão. Hoje, quando a gente, nas oficinas que eu faço aqui dentro do povo, que a gente faz, eu já incentivo mais os jovens, já ir buscando também pelo o modo de sustentabilidade também. Até porque a gente sofreu muito, porque faz 15 anos que eu tive curso audiovisual, foi um curso muito bom, era cerca de 20 jovens, e a gente foi trabalhando, fazendo registro dentro do povo, e a gente não via maneiras de captar recursos, a gente sofreu muito na reposição de materiais, até porque o material audiovisual é muito caro. E aí foi quando a gente passou a trabalhar, fazer registro com celular. A gente não deixou de fazer, porque a gente entendia a importância do registro, sabe? A gente não deixou de fazer o registro, mas tudo é uma experiência, eu não digo que a gente perdeu muito com isso, sabe? Eu tinha muito na mente que eu perdi muito tempo, assim, sabe? Até eu voltar novamente a usar equipamentos fotográficos e voltar a editar no Adobe, assim, não tive dificuldade de voltar, porque o nosso curso foi muito bom, eu aprendi, sabe, manusear bem os mecanismos de edições e tal, mas a gente deixou de evoluir, mas que serve de aprendizado. E isso é o que eu tento passar hoje para a juventude, sabe? As meninas as funil aí, as meninas, elas já por outro lado eu já participei de um festival de cinema lá na aldeia Funil, sabe? E que esse tempo todo aqui a gente a gente nunca fez, porque eles já conseguem ir pelo mecanismo de conseguir projetos, ele já tem essa facilidade para isso. A gente ainda, apesar de tudo, a gente ainda sente muita dificuldade. Parceiros que fazem aqui os projetos com a gente pede que insira a gente. Agora, recentemente, Cleber conseguiu fazer o CPC dele, né? Ele produtor audiovisual, a gente vai poder colocar projeto agora, sabe, do audiovisual, se Deus quiser vai dar certo. Mas a gente vai iniciar agora nessa perspectiva também de autossustentabilidade, né? Para a gente poder tanto comprar os equipamentos e como a gente poder sobreviver do audiovisual. Além de ser um mecanismo de luta, né, do nosso povo, né? A gente também vai ser também de mais uma fonte de renda para a juventude daqui, para os que se interessarem também. Bom, eu acho que o cinema indígena ele sempre foi independente, né? Independente de tudo, ele sempre foi independente. Então, com o tempo, quando o tempo se passando, e aí o povo foram vendo que aí era uma forma de manifestar as suas necessidades, né? E a partir disso, eu já não tenho muita, muita voz para falar, porque eu entrei meio que de gaiata, né? Por conta de Bruno Taiho. Ele já fazia parte de um coletivo, que era o de Hugo, um coletivo de cinema, e a partir disso ele já me levou para esse lado dele. Então, como o Diego falou, né? A gente sobrevive no nosso cinema através dos editais. Então, a partir disso, a gente já tira um recurso para comprar material, porque o material do audiovisual é muito caro. Então, a gente separa sempre um valor específico já para a gente manter a nossa linha e manter a comunicação para o nosso povo. Então, tem uma diferença muito grande, sim, em relação ao pessoal de classe média e em relação a gente, né? Porque a gente vai com o que a gente tem. No começo a gente só tinha uma câmera e a partir disso a gente conseguiu fazer um documentário que expandiu e aí deu nome para nós. Então, a gente teve mais essa pegada de edital. E de lá para cá, em 2019, foi quando começou. 2019 para cá, a gente vem sobrevivendo, de certa forma, de editais. Então, é uma força-tarefa que a gente faz, porque não é só eu. Ao todo, nós somos 6. Então, a gente vai com a fé, com a cara e coragem. E aí consegue se manter através disso. E aos poucos a gente vai crescendo e levando o nosso nome, né? É basicamente isso. E são projetos no audiovisual, né? No caso. Isso, exatamente.
Infocultura, a Lab, todos os projetos que aparecem, os editais que vão aparecendo, a gente já vai se inscrevendo aí. E você, Diego, falou de um curso. Vocês podem falar como foi essa formação no audiovisual para vocês? Ou tipo, de aprender a usar os equipamentos, ou exercer funções específicas, por exemplo? Vocês também podem falar um pouco sobre as funções que geralmente vocês exercem dentro de uma produção, mesmo sendo uma produção mais independente, né? Se vocês puderem explanar um pouco sobre isso. Então, eu não tive curso nenhum, né? Eu só participei de oficinas. As oficinas que apareciam lá na aldeia em relação ao audiovisual, eu fazia participação e aí recebia o certificado, né? E a partir daí, do coletivo, do curso audiovisual, eu aprendi na bruta, não sei como mesmo, a manusear os equipamentos. Por exemplo, se for para me fazer imagem, para me fazer câmera, eu faço, para me fazer foto, eu faço, para me fazer som, eu faço, e editar também. Então, foi mais na bruta. Não teve uma formação ou um curso específico, só oficinas de audiovisual mesmo, quando aparecia na aldeia. E tenho vontade, sim, de fazer ainda. Porém, a locomoção da aldeia para o Recife, né, que é o canto mais perto que a gente tem, é complicado, porque, como vocês sabem, a gente tem um ritual. Então, eu não abro mão disso para ir, né? Então, eu acho que o que eu sei é o suficiente, mas eu quero aprender mais ainda. Mas assim, ela fala na bruta, mas tipo, eu acho muito boas as fotos dela lá, por exemplo, lá na tela. Inclusive, eu até elogiei ela no privado, sabe? E eu acho que por ser assim, a gente ter nessa também intenção de fortalecer nossa luta, eu acho que essa força de vontade faz a gente melhorar naturalmente, assim, né? A gente vai aprendendo e até essa troca de diálogo mesmo, assim, o audiovisual também propõe muitas coisas, assim, para principalmente o povo indígena, como, por exemplo, conhecer Missal, Kawana, assim, sabe? Essa troca de experiência que a gente teve. Missal, acho que ela tem mais experiência com grandes produções, assim, que isso ela pode estar ajudando também a gente, assim, sabe? E outro diferencial do audiovisual que eu acho também é essa interação, assim, dos povos indígenas, né, sabe? Ajuda essa ligação também, assim. Como quando a gente foi para Funiô, tipo, você conhecia o povo Funiô. Mas o Guilherme, meu primeiro, já participou de eventos lá, o meu irmão, mas, tipo, eu nunca tinha participado. E, tipo, conheci Bruno no festival de cinema lá em Taquaritinga do Norte. A gente fez amizade ali, a gente tava com o Xandão pro Canaru. E lá ele fez o convite já pra gente ir pra Funiô. E, tipo, a gente não só foi muito mais do que oficina de audiovisual lá, sabe? A gente teve também essa parte de interação entre os povos, né? Ensinei os meninos a fazer a barretina que nosso povo aqui usa é, sempre lá, o povo funil, eles usavam barretina, né, Cauane? E só poucos, alguns idosos que sabem, tá? Eu ensinei os meninos lá a fazer, tipo, essas trocas de Me experiência eu acho que é muito interrompendo mais aqui, rica. me interrompendo só um pouquinho, vale ressaltar também que esse aprendizado vem muito da troca, né? Mas, enfim, ainda vou aproveitar para continuar. Missal, por exemplo, Missal, Cauane. Não, eu acho que é só Missal, né? Missal, que tá hoje também fazendo a cobertura da Poime, né? Esteve, não foi? Mas Missal, por exemplo. Mas Missal, por exemplo, pôde participar até da comunicação da Poime através dessa troca de experiência, desse contato que a gente fez, sabe? E, tipo, no audiovisual indígena eu acho que é muito forte isso também, sabe? O audiovisual a gente quebra muito paradigma, assim, dentro dos territórios indígenas, né? Eu acho que o povo Xukuru, por exemplo, a gente procura muito mostrar que o povo Xukuru não é aquele índio que hoje também a mídia está tentando mudar isso, mas a mídia sempre pegou os indígenas só como aqueles indígenas assim da Amazônia, sabe? E a gente no audiovisual a gente sempre mostra isso no povo Curu, a gente mostra o ritual da gente. Tem uma pessoa trajada, uma pessoa não com os trajes do povo Curu, mas que está lá no ritual e que isso ali não vai deixar de ser índio, sabe? A gente mostra, a gente
tá ali com o celular, com os smartphones, né? Alguns com iPhone, fazendo registro, mas aquilo não vai deixar de ser ainda. A gente vai usar daquilo para fortalecer nossa cultura também, né? Usar como mais um mecanismo de. Então, o audiovisual também, dentro dos territórios indígenas, propõe muito isso. Ô, gente, eu fiquei com uma curiosidade que eu queria levantar aqui com relação à questão da formação. Pode ser, tá, Titi? Eu queria perguntar o seguinte, Diego. Você sente que tem uma diferença quando o espaço de formação, a oficina, ele é organizado por pessoas brancas da cidade e quando ele passa a ser organizado por pessoas indígenas nessa rede de intercâmbio que você falou? Como é que muda? O que é que muda, assim? Muda muito, muda muito, porque, por exemplo, eu tava antigo e botou agora num projeto que a gente tem lá com a Fiocruz lá. E lá a gente tava fazendo o registro dos idosos lá, do pajé e tal. E quando eu ia filmar, quando eu ia entrevistar, eu sabia que antes eu tinha que falar com a liderança, sabe? Eu tô dando um exemplo assim, mas que antes eu tinha que falar com a liderança. Olha, a gente pode filmar com o pajé. Eu só acho que é legal a gente colocar a fala dele no vídeo, sabe? Exemplo, lá com as meninas, a gente respeita a questão religiosa, sabe? A gente sabe como por exemplo, lá no povo Pancaru, por exemplo, a gente sabe que eles têm os momentos tradicionais dele, e quando a gente for fazer nosso cronograma de curso, a gente vai procurar primeiro alguma liderança religiosa ou alguma liderança lá que vai falar, olha, vai ter algum ritual, sabe? Tem alguma sala que a gente pode estar fazendo esses cursos, a gente vai estar tendo esse respeito, que muitas vezes os não indígenas, mesmo sabendo que tem esses momentos, mas eles, às vezes pelo hábito mesmo, assim, esquece e sai atropelando tudo, né? Tipo, eu não vou me incomodar se eu for fazer uma oficina, mas não teve o ritual lá era para demorar 5 minutos, mas por questão religiosa passou meia hora. Eu vou ficar tranquilo e respeitar aquilo, sabe? E o não indígena, muitas vezes não, mesmo achando que entende aquilo, mas no fundo não entende e vai querer apressar as coisas e tal. Sabe como é? É mais ou menos isso. E eu acho que. E fora a linguagem, a gente tá falando de parente para parente, assim, né? Como a gente diz, né? De irmão para irmão ali, a gente se sente mais confortável, assim. Ela se sente mais confiança em entender o que eu tô falando aquilo é pro bem mesmo do povo ali, sabe? Igual quando a gente foi fazer o curso, o oficina lá no povo Tabajara lá. A gente fez uma amizade muito grande com as meninas, e a gente falava na linguagem delas, e elas, em pouco tempo, a gente conseguiu muito. Hoje as meninas lá em Guajara, eu tava lá numa tela também com as máquinas dela, fazendo os registros, sabe? E com pouco tempo, mas para a gente já ter aquela afinidade de linguagem, não falo da linguagem do nosso idioma, mas a linguagem da gente já entender o que é que a gente quer o que é que eles precisam saber, assim, enquanto indígena. Aí isso facilita muito também nesse processo de aprendizagem de oficinas. Eu entendo muito isso. Então, queria só que tu detalhasse, Diego, como foi esse processo, esse início da tua formação no audiovisual, mesmo a tua história mesmo, da Assim, chegada no audiovisual. aqui a gente foi, a Cabra Quente Filmes de Recife fez um projeto aqui de audiovisual, um povo, onde foi um projeto de 6 meses de curso, onde a gente fez, a gente foi nas férias, né? A gente tinha 15 anos, e a gente passava uma semana no alojamento lá, uma semana de 8 às 5, 6 da tarde, de 8 da manhã às 5, 6 da tarde, tendo curso sobre roteiro. Agora, isso em 5 dias seguidos, assim, que a gente estava de férias, aí final de semana a gente vinha para casa descansar e depois voltava. E aí a gente teve aula de roteiro, de edição, áudio, produção, câmera, edição, áudio, câmera. Eu acho que foi áudio, câmera, foi essas coisas, essas áreas assim que a gente teve a oficina. E aí, finalizando o curso, a gente já entregou
3 documentários, que a gente dividiu em grupos lá do curso, no curso, e cada grupo fez um documentário, que aí foi o documentário Chicão Escuro, que era com a história de Chicão, já pegando vídeos antigos deles, já documentários antigos deles com novas falas, sabe? Sobre a história do Cacique Chicão e a vinda do Cacique Marcos. Um vídeo sobre Aldeia Simples, que é uma aldeia onde é histórico aqui, porque foi onde fizeram o primeiro Senado aqui da região, sabe? A igreja também foi uma das primeiras igrejas, tudo iniciou por lá, assim. A gente fez aquele sobre a história de Simples, fez sobre perseguições e resistência, e também era falando sobre a criminalização que o povo chucuru enfrentava dentro dos julgamentos, sabe? Nossas lideranças, e a gente mostrando já também do nosso lado. Inclusive, enquanto ele estava fazendo esse filme da Perseguição e Resistência, que a gente citava Aguinaldo Chucuru, que era uma liderança que tinha sido preso injustamente, ele tinha sido solto e a gente filmou quando ele saiu da prisão, todo o povo Chucuru se reuniu na casa dele, aquela festa, a gente entrevistou ele absorvia a cara dele bem abatido, mas feliz por estar livre, sabe? Que foi muito massa, assim, essa experiência. E também teve, eu falei 3, foi o Street que apresentou, mas teve um 4º filme também que a gente fez sobre a religiosidade do povo Chucuru. Só que aí é aquele negócio, né? A galera da oficina era de fora, aí não tem aquela acessibilidade, a gente botou tudo ali dentro daquele vídeo, porque aí nós participando do vídeo, a gente empolgado, mostrava tudo dentro do povo e fazendo um vídeo lá sobre a religiosidade, e que aí depois passou na Assembleia, mas aí depois as lideranças da gente, pô, vem cá, ó, esse vídeo aqui não pode ter isso, não pode ter aquilo. E aí eu era o editor, fiquei de tirar aquilo, eu fiz os ajustes, mas a gente nunca postou, porque ia ter que modificar o filme todinho, e, tipo, não achei legal, porque foi o que a gente aprendeu no curso, foi aquilo, aquele vídeo eu tenho, mas a gente tem mais em arquivo interno nosso, assim, a gente não divulga não, mas foi um vídeo também bem legal, mostrando toda a mistura da religiosidade chucuru, a questão do candomblé, sabe, a questão do catolicismo, que é muito forte, de espiritismo, sabe, toda essa mistura, assim. E a gente mostrava os rituais e tal, e muitos rituais que nunca eram filmados, mas por ser um indígena filmando, a liderança permitia, mas não sabia o que a gente ia botar no filme, sabe? Mas, e fora tudo isso também, o audiovisual também propõe a questão de sua fortalecimento de sua identidade também, assim. Eu conheci o meu povo, mas se eu vou ali, entrevisto um idoso aqui da minha aldeia, contar a história dessa aldeia, que conta a história, um ponto de vista dele, da história da luta do povo, eu já crio um ponto ali de visão, sabe? Já tenho um aprendizado ali. E toda vez que vai fazendo documentário, vai sempre aprendendo, né? Como agora com o Irã ali, que ele é muito bom aqui na Casa das Sementes, essa questão da agroecologia, da cosmonucleação, assim, sempre que eu estou fazendo um vídeo lá, eu estou aprendendo e vou fortalecendo até a identidade do povo, assim, dentro de mim, né? Assim como todos que participam do audiovisual. Assim como a gente também faz cinema itinerante, né? A gente faz cinema itinerante também dentro da aldeia, que isso também ajuda a gente a estar mostrando a nossa história para os nossos curumim, nossos jovens, sabe? E o audiovisual propõe muito isso. E aí, pronto, depois teve o curso que teve a apresentação desses documentários, aí a gente passou a registrar tudo que tinha dentro do povo, inclusive Matheus Sá, um amigo meu de Recife, queria colocar a gente no projeto onde a gente mostrar isso mesmo, sabe? Que no audiovisual da gente aqui a gente filmava casamento, festa de aniversário, vaquejada, mas também filmava o ritual e filmava uma reunião de liderança. A gente filmava tudo dentro do povo, assim. A gente novo, empolgado lá ali com os equipamentos de filmagem, né? Eram umas câmeras com fita mini DV grandona assim, quentinha. A gente saía filmando tudo. E aí, tem muitos registros antigos, inclusive teve um projeto aí da TV Pernambuco, se não me engano, que era falando sobre São João. E aí, quando chegou aqui no Povo Curu, fez algumas entrevistas e colocou imagens da Aurora Filmes antigos, registro antigo, que era dessas registros que a gente fazia sem parar, né? Que é a busca da lenha, a gente tinha tudo registrado. O toré na mata, sabe? E, bom, para passar o tempo, aí foi aquele negócio, né? Os equipamentos, fita, MDV, aqui em Pesqueira não vendia. Tinha que comprar em Recife. A gente acaba 15, 16 anos aqui, sabe? A gente não tinha esse conhecimento
Internet mesmo, aqui, monte internet. A gente tinha esse conhecimento de em Recife, comprar e tal, e a gente começou a... Aí foi que Henri, um amigo nosso, conseguiu o projeto de Ponto de Cultura, que também foi o que deu um up novamente assim, no audiovisual. Aí ele trouxe umas câmeras já digital, que eu já passava, filmava, era 60 GB. Filmava, passava para o computador, editava e já podia formatar o HDzinho da câmera ali. E aí a gente volta novamente a gravar com câmera, mas que não eram mais tão profissionais, eram mais câmeras domésticas, eram 2 câmeras domésticas que a gente tinha, mas que a gente deu continuidade. E aí o que acontece? Começa a fazer vídeo de prestação de conta do Ponto Cultura, a gente fez vídeos, por exemplo, na nossa Luceira, que era a última mulher que fazia pratos de barro, panela de barro, e ela fazia de modo totalmente manual, sabe? Que inclusive ela faleceu e a gente pôde estar mostrando depois esse vídeo assim na Assembleia, a galera chorou, se emocionou, sabe? E que também a gente usou esse vídeo que a gente fez de material didático para os professores de artes darem aula sobre trabalho com barro dentro das aldeias, sabe? Os professores hoje sabem como é que fazem, como é que faz prato de barro, como é que ela fazia, porque eu fiz de maneira didática, inclusive era tipo ela falando, ó, você pega essa buchinha, pode ser para alisar o prato, aí eu colocar bucha ou mucunã para deixar o prato mais liso, tipo bem didático mesmo, sabe? A gente fez esses vídeos assim, que é uma das coisas assim que meu orgulho de fazer parte foi importante, assim, de muitas coisas, né? A gente fez filmes também que, em defesa da liderança nosso vice-cacique, Zé de Santa, que era acusado de ter matado meu avô, que a gente sabia que não, que era acusado de ter matado Chiquelé, que era outra liderança também, que a gente sabia que não, porque ele, primeiro, é um cara muito pacífico, Zé de Santa, né? E aí eu mostrei que ele estava na luta junto com Chiquelé o tempo todo, junto com meu avô, e nesse vídeo, que era para apresentar lá no julgamento, que era julgamento popular, a gente mostrar que eles andavam em comunhão, que tipo, se tivesse um interesse ali de assassinato, não era nosso, o interesse de assassinato era dos fazendeiros, que a gente estava lutando contra, né, na época das nossas retomadas, e até para julgamento civil, nossos vídeos também. E, e é isso, né? Hoje o audiovisual dentro do povo, assim, a gente tem assim, tem que agradecer também nossas lideranças que elas nos apoiam, assim, sabe? Porque se elas não dessem autonomia e veracidade ao nosso trabalho, a gente também não era nada, a gente era apagado aqui. Mas elas fazem questão. Tem que ter alguém da Urubafilme na tela para filmar, tem que ter alguém registrando aqui uma reunião da gente, sabe? Eles dão essa moral que diga assim pra gente, sabe? Eles entendem muito isso. E eles foram aprendendo junto com a gente. Sabe, perguntas que eles fazem assim, bem leigas, assim, no audiovisual, hoje já tem um entendimento bem melhor, assim, só tanto que a gente já filmou nas aldeias, nas entrevistas, já tem. Oi, aí o som tá bom aí? Eles perguntam como é que tá o som, já sabe que é o lapela, já sabe que é o microfone, o boom. E aí é isso, assim, um pouco da história assim, do audiovisual. Eu não sou muito bom de resumir história, porque eu vou e volto, mas a ordem é mais ou menos essa assim, sabe? E aí foi quando o Ponto Cultura ajudou muito a gente, sabe? O Ponto Cultura. Depois, a gente volta novamente, sem recurso, a gente volta novamente a fazer vídeo de celular. Aí foi quando veio um amigo nosso, o Ítalo Jones, que inclusive você conheceu novamente com equipamentos profissionais. Eu querendo fazer os vídeos de celular, não, faz na câmera, pô. E ele botava a câmera na mão da gente, ensinava, e a gente foi voltando novamente a fazer os registros dentro do povo, o registro da Assembleia com câmera. Sim, aí vem nossa Assembleia também, né? Que aí a gente, muito antes da pandemia, a gente já fazia live da nossa Assembleia, assim. Claro que era de forma bem amadora, era só com o celular ali parado, mas a gente filmava no Facebook, fazia a live da nossa Assembleia. E aí, quando entrou na pandemia, pra gente foi muito fácil. A gente fazia uma Assembleia totalmente online, assim. A gente planejou tudo, a gente criou o site, a gente fez aí tinha um parceiro nosso aqui da cidade, que já tinha equipamento mais profissional de live, a gente fez aquela live também, mas que a gente, até os registros da nossa Assembleia, a gente tinha também, a gente fazia, e apresentações de vídeo na nossa Assembleia, prestações de conta. Até brincadeirinhas, eu lembro porque a gente era lá no início, normalmente, na Assembleia do Povo Curu, uma vez a gente, no final da noite, assim, do segundo dia, a gente tirou foto da liderança da gente e a gente colocou eles em forma de super-heróis, sabe?
minha avó Zenilda, a gente colocou ela como Tempestade do X-Men, e o Cacique era o Batman, a gente ficou fazendo essas brincadeirinhas, e eles riram, morreram de rir, assim, sabe, um momento de descontração, assim, na Assembleia à noite, assim, a gente fazia essas brincadeiras também. A gente sempre teve essa liberdade aqui dentro do povo. Agora, a gente brincava, assim, com o audiovisual, como a gente fez uma vez nessa Assembleia, a gente sempre levou muito mais a sério, assim, sabe? Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Diego falou que vocês aí nunca conseguiram aprovar um edital. Já Nariman falou que já aprovou alguns projetos com o coletivo dela. Deixa eu te falar, a gente tem dificuldade, mas a gente teve um curso aqui com Carla Francini, que era de criar projeto, criação de projeto. E a gente criou um projeto que era até cinema itinerante, 35 mil, foi aprovado, mas qual era a dificuldade? A gente, Guila recebeu um e-mail, que era o nome de Guila, e ele não via esse e-mail, e depois tinha que criar umas contas, tudo, que é uma burocracia danada, né? Inclusive, quando... Era isso que eu ia perguntar. O que vocês acham que, mesmo com as coisas como estão hoje, com leis de incentivo que direcionam verba para pessoas indígenas, pessoas pretas, vocês acham que isso está chegando de fato? E como está chegando? Se está funcionando da forma que assim, está? E o que poderia melhorar, né? O que poderia fazer funcionar, fazer dar realmente certo e proporcionar que chegue verba a mais pessoas e tal. Eu acredito que está melhorando, sabe? Eu acredito que está melhorando. O ruim é que a burocracia é muito grande. Eu lembro do Ponto Cultura, há uns 8 anos atrás, há uns 10 anos atrás, quando eu ia lá na Fundarp em reunião do Ponto Cultura, e uma das coisas que a gente criticava era isso. Como é que vocês pedem para a gente comprovar com nota fiscal de um taxista, se lá na aldeia lá o que a gente pega é lotação, dos caras não sabem nem escrever o nome direito, nem assinar o nome. Sabe, essas coisas assim dificultavam muito, assim, de projeto dentro da aldeia. Hoje eles estão facilitando muito, até porque a questão da internet, e todo mundo aprende. Que é aquele negócio também. Quem vai entrando agora no audiovisual, acho que é mais fácil, assim, porque já vai entrando na pegada, assim, né? Não que eu sou velho, mas, tipo, não a pessoa sente uma certa dificuldade e ainda por cima... Mas hoje a gente já, pronto. Inclusive a gente já está com um monte de pré-projeto engatilhado aí. A gente já está começando, o Kleber já escreveu no CPC também, Guila, sabe? E a gente vai começar a botar projeto agora. Se Deus quiser, o projeto da gente ano que vem tem alguns projetos aí. Mas, tipo, era essa dificuldade que a gente sentia, que eu já passo para os novos. Porque a pessoa já iniciar dessa maneira, poxa, quando for daqui uns 2, 3 anos, o jovem ali que estiver fazendo, vai estar fazendo projeto. Agora, a pessoa que começou ali só filmando, sem saber como adquirir recurso, e depois de entrar nessa parte de adquirir recurso, aí, sabe? Teve outro problema também, que as pessoas que vinham fazer os projetos aqui com a gente também, eles poderiam também ter deixado muito disso, assim, sabe? Não vamos só filmar, não, vamos participar da parte administrativa, sabe? Isso aí eu não tenho dúvida que a gente ia aprender e a gente ia estar por dentro disso também. Mas é isso que eu também prego e quero pregar aqui com os novos jovens aqui, é isso. Não vamos só filmar nisso, vamos ver como é que faz aqui a parte administrativa, a parte de organização, sabe? Como é que a gente chegou a ter esse projeto aqui de cinema, sabe? A gente sempre vai ver os que são mais ligados a essa área, né? Porque cada um tem seu dom também, como eu, assim. Eu sei fazer um pouco de tudo, mas minha melhor área é edição, assim, eu sou bom em edição. Os edital que aparece, né, ainda mais para o audiovisual, é uma forma facilitadora, digamos assim, né, para nós, que vive desse cinema independente, né, sem fundo lucrativo. Então, é um meio que facilita e abrange o nosso trabalho, né, e ajuda a gente também, né, tanto financeiramente como para a compra de equipamento. Eu lembro que o nosso primeiro edital foi de um da prefeitura, na qual o cachê era R$ 1.000, e a gente dividiu cada um R$ 300, e aí a gente criou o Echonandúdia, que foi durante a pandemia, né? Durante o processo de gravação, digamos assim, foi uma dificuldade muito grande, né?
para nós, porque a gente não saía, não se encontrava, e daí a gente criou esse conteúdo e depois o que que a gente vai fazer com isso, né? Assim, como é que a gente vai poder usar para chamar a atenção não só do povo da nossa aldeia, mas do pessoal também de fora, porque era uma resistência muito grande lá em Funiô, o pessoal não usar máscara e o pessoal estava morrendo. Então, era uma resistência grande. E a gente queria manifestar isso para ver se eles abriam, de certa forma, o olho, para eles verem qual era a importância deles manterem dentro de casa e se manterem com máscara. Então, a partir disso, vamos criar alguma coisa que chame a atenção, vamos manifestar isso, porque nós precisamos manter nossos velhos, porque eles são a nossa maior biblioteca, né, de cultura, de ancestralidade. Então, já que nós temos a maior arma na nossa mão, que é a câmera, então por que não a gente criar um conteúdo falando deles mesmos para chamar a atenção deles? E daí abriu um edital da Lab na prefeitura e aí a gente se inscreveu. Assim, foi basicamente que na sorte, o filme já estava pronto. E aí a gente jogou o filme para o edital e aí passou. Daí no ano seguinte foi abrindo, né? O edital que foi o maior, foi o do Festival de Cinema, do Cine Comunati, e a gente a gente submeteu no da Lab também, e aí a gente viu que a gente conseguia, assim, pela gente mesmo, não porque se a gente tem uns aos outros que não conseguir. Daí a partir disso a gente foi se sobrevivendo à base de editais. E aí os outros filmes também, como Nossos Corpos, o IAQ também foi jogado no edital. A gente produz os filmes, quando a gente vê o edital aparecendo, a gente joga o nosso filme nos edital. E aí, a partir das produções que a gente tem, já pronta, os editais que vai aparecendo, a gente já vai submetendo. O diferente foi esse agora, né, que a gente submeteu o Cine Comunati, o segundo Cine Comunati pelo Fulcultura. E aí é uma burocracia muito grande, acho que vocês têm conhecimento bastante, né, para falar, porque é uma demora muito grande, já era para a gente ter executado, que era para ser em março desse ano, porque o do ano passado foi em março também. Daí a gente queria dar continuidade para seguir a mesma data, porque o pessoal de lá, da aldeia, eles estão cobrando da gente sempre. Eles querem a festa da aldeia deles, eles gostaram tanto que aí eles ficam sempre cobrando da gente. Mas com essa demora, né, aí a gente tem que esperar para talvez em dezembro. Então, a maior dificuldade é só essa mesmo, a questão de tempo, né? A questão burocrática de ter que esperar, a verba cair. Por isso que a gente muitas vezes não espera, a gente só está esperando em relação ao Cine Comunativo, porque é necessário esperar para poder executar. Já a questão dos documentários, dos filmes, dos curtas, a gente já produz antes, e aí quando aparecer editais, a gente já submete os filmes. Aí é isso, assim, a gente vai vivendo assim, né, da forma que é passada. Eu queria entender como... Porque vocês têm uma produção audiovisual, né, que é muito pautada também no processo do que acontece na aldeia, mas eu queria entender como é para vocês esse rolê de distribuição, assim. Se quando vocês produzem, vocês têm alguma estratégia de circulação também desse material para fora da aldeia, e como é esse processo? Ele se dá somente através de festivais de cinema, ou vocês também criam suas próprias estratégias para divulgar esse material também? Estratégias diferentes, assim, além da circulação comum em festivais, né? Então. A estratégia é essa, né? Produzir para, se aparecer os festivais, geralmente eles convidam a gente, né? Geralmente o convite vem de lá para cá. Mas de um tempo para cá a gente meio que parou, né, de produzir por conta de estar focado no Cine Comunativo. Então a gente produz e aguarda. Caso não sejamos convidados,
a gente vai se inscrevendo, né, nos festivais da Redondeza. Por exemplo, tem o da Pajeú, tem o da Mostra de Cinema, a Mostra Cine Mulher de Cinema, que é também da Afogados em Gaveira. Tem do pessoal de Recife, o Cine PE, o Cine de Rua também. E agora, recentemente, teve o FECIM, que foi o de Brasília, que a gente tentou. Mas aí não passou. Mas pelo menos a gente tentou. E aí a gente vai nessa base de divulgação. E também nas escolas, né? A gente também tem um Cine Esteira, que é durante o mês de junho, de julho, que é também foi também um projeto que foi submetido do Fucultura. E aí a gente já divulga os nossos trabalhos em cima dele, ou em cima do cine comunativo. Por exemplo, a gente tem duas produções que vai ser exibida no cine comunativo. Agora a gente está mais que guardando para a gente divulgar para o nosso povo, e depois da divulgação do nosso povo, a gente pretende sim esbanjar afora, hoje. Porque antes não, antes a gente ia submetendo para os festivais e aguardando os convites, né? Por exemplo, teve também a exibição do Sesc de Recife, do Sesc de Garanhuns, e aí vai seguindo esse fluxo. É basicamente assim. Quando a gente vai realizar trabalhos, principalmente aqui no Recife, por exemplo, a gente sente dificuldades em montar equipes, tipo, formar equipes que sejam todas formadas, né, por pessoas indígenas. Tanto assim que nós tivemos essa dificuldade até aqui mesmo na pesquisa, a gente procurando pessoas para fazer roda de conversa que trabalhem em sete aqui no Recife, a gente teve uma dificuldade assim, para encontrar. Aí eu queria saber tanto de Tucano quanto de Diego, se vocês lá sentem essa dificuldade de vocês armarem essas equipes de pessoas, onde todas as pessoas sejam indígenas, por exemplo, nesses projetos que tu fala, ou que vocês desenvolvem, ou, por exemplo, sei lá, na Urubá Filmes, um documentário que forem fazer maior, enfim, se vocês sentem essa dificuldade de que a equipe 100% seja indígena. Então, como, é, como nós somos 6, então todas as vagas já ficam ocupadas, de certa forma, quando a gente vai fazer uma produção documentária, um curta, um longa. Porque aí, no que nós somos um coletivo, são 6, então já tem o da câmera, tem o som, tem o editor, tem etc e tal. Já na parte do cine comunativo, do festival, que é necessário uma equipe não só voltada a nós 6, mas sim uma equipe com mais de 20 pessoas, digamos assim, na qual a gente exige e a gente prefere, e a gente sente essa necessidade de todos serem indígenas. A gente sentiu uma dificuldade, de certa forma, esse ano, né? Porque a gente queria crescer a equipe, né? Então, o conhecimento assim que a gente teve, então era um pouco, de certa forma, que limitado. No ano passado, Bruno, Taru, como eles já tinham conhecimento com o pessoal da Aurora Bafino, com o Xandão, com a galera da Poin, aí já foi mais fácil, né? Ano passado, porque era primeiro ano, a gente não tinha muita ideia de como seria, mas saiu perfeitamente. E a partir do ano passado, eu já conheci você, já conheci Missal, que também são indígenas, e Esté. E aí, esse ano, eu já levei vocês para estar junto com a gente na mostra Cine Comunati 2. Então, não teve essa dificuldade tanto no ano passado, né? Mas já esse ano, a gente está com uma certa dificuldade na parte da produção, porque, infelizmente, quem ia estar com a gente não teve, não pôde estar. Mas aí a gente já está conseguindo também, porque a gente sente essa necessidade de ser voltado a nós mesmos, de ser produzido, de ser totalmente contemplado por nós mesmos. E dar esse devido espaço para nós atuar no nosso próprio espaço, de certa forma. Então, não tem, eu acredito assim que a gente não teve tanta essa dificuldade, porque
eu já tenho um certo conhecimento, assim, por exemplo, de 3, 4, 5 pessoas indígenas que eu sei que trabalham no audiovisual, Bruno também, e aí se junta com o Fernando, com o Harrison, com o restante do menino, e aí junta uma equipe completa. Então, assim, só encontramos essa dificuldade, assim, pouca esse ano, mas que já está sendo preenchida, graças a Deus. E, e é isso. Eu acho que a dificuldade maior, de certa forma, é na parte da curadoria. Porque de uns tempos para cá, eu acredito, e pela minha percepção e minha observação, eu venho vendo que o pessoal parou um pouco de produzir tanto filme indígena. Uma temática mais puxada para o lado, para o tema indígena. Talvez agora eles já comecem a produzir mais, né? Porque o audiovisual se expandiu mais, de certa forma, se expandiu mais. O lado da comunicação indígena está aumentando. E que bom, esse ano no ATL percebi isso. É, a rede de comunicação é muito grande, então está fortalecendo. Coisa que ano passado eu fiz a curadoria para o Sinisteira, então eu senti uma certa necessidade, uma certa carência, assim. O filme estava muito repetitivo. E daí eu queria muita produção indígena do pessoal, por exemplo, de Pernambuco. E aí eu senti uma certa falta. Foi mais basicamente isso, entendeu? Mas que em relação à equipe indígena, a gente não tem, desculpa a buzina, minha gente. A gente não tem tanto, a gente não teve tanto essa dificuldade, porque como eu falei, nós somos 6, então a gente acaba aqui preenchendo. Então é isso. E tu, Diego, como você vê isso aí na Cororubá Filmes? E, Assim, enfim, a equipe. assim, a última grande produção que a gente fez, aí eu trouxe uns amigos meus da cidade para participar, porque, tipo, a área de coloração mesmo não era bom, aí pedi um amigo meu lá para participar, para ele estar fazendo a coloração do vídeo. E câmera também, aí como a gente só tinha uma, aí para outro parceiro eu vim com outra câmera também para estar ajudando a gente, sabe? Mas, assim, no audiovisual aqui na Urubá Filme tem muita gente. Todos faz tudo, assim, mas quando na questão do profissionalismo, assim, na câmera, por exemplo, não dá para contar com todos, sabe? No áudio, tem o Juan, tá? Pronto, o Juan tá focado só no áudio, tá fazendo muito bem o áudio, aí dá para contar com ele. Edição, quando é no celular, os outros sabem fazer, mas edição no computador só eu faço aqui no Urubá Filmes, sabe? Aí, às vezes eu sinto a dificuldade aqui, hoje eu sinto, assim, no começo não, a gente tinha muita gente, sabe? Tinha 2 editores, tinha vários câmeras, tinha um que era só também especialista em áudio também, que era muito bom. Mas aí foram casando e tal, procurando outros meios de sobrevivência, aí meio que largou um pouco o audiovisual, assim. Aí eu já sinto muita dificuldade em pessoas específicas, assim. Tipo, Kleber é muito bom na produção. Aí quanto a isso, eu sou tranquilo. É muito bom nessa parte de produção. Direção também, ele auxilia muito também, assim, é muito bom, sabe? Mas quando parte para câmera e edição, assim, ainda eu sinto dificuldade em pessoas que vai estar ali, eu vou ficar tranquilo que vai sair tudo ok, direitinho, sabe? Aí quando foi uma grande produção assim, eu gosto de chamar outros também que participam assim para estar dando essa força. Mas, por exemplo, lá no ATL só foi nós mesmo, do Urubá Filmes. Eu, Mica, Kleber, Vitor ficava responsável pelos vídeos instantâneos, sabe? Eu e o Kleber, Mica também, alguns vídeos instantâneos, mas eu e Kleber ficava eu mais na fotografia, Kleber também fotografia, mas eu fazia vídeos para material de arquivo também e fotografia, e algumas fotografias. Mas que ainda assim tem dificuldade. É por isso que a gente está nesse processo de formação, para a gente identificar novos editores.
Hoje muita gente quer editar pelo celular também, né, os jovens. Mas quando botar um computador bom assim, eu tenho certeza que quem gosta mesmo assim vai se empolgar. Eu tenho uma pergunta para fazer. E- Desculpa interromper. Tu quer até concluir? Não, é isso mesmo, assim. Eu acho que a gente vai identificar pessoas que tenham mais facilidade com câmera, com edição, que é o que às vezes assim, tem uma dificuldadezinha. Vocês falaram que a maior parte da produção de vocês, da linguagem, né, é o documentário. E eu sinto que eu inclusive gostaria de, na verdade, saber mais sobre isso, né, sobre essa linguagem, mas também entender se vocês sentem a demanda de fazer outros tipos de linguagem, que não documentário, porque eu entendo que o documentário ele chega como uma demanda que vem até mesmo da própria aldeia, né? Um rolê de registro, um rolê de salvaguarda dessa memória, da cultura. Mas aí queria entender como é a relação do audiovisual para além do documentário, se existe tipo essa demanda de um cinema mais narrativo, como é que está essa construção para vocês e como é que se dá essa construção, né? Essa relação, né? Cinema documental e outros tipos de cinema que talvez os coletivos de vocês e vocês sintam interesse em construir, né? Então, a gente tem uma enorme vontade de criar uma ficção, né? Porém, os equipamentos não são suficientes, porque requer muito esse lado, né, de material, serviço de material. Então, é uma coisa que a gente, infelizmente, ainda não possui, mas quem sabe com as armas que a gente tem, a gente não possa um dia conseguir, né? A gente trabalha mais com o lado documental, porque a gente conta a nossa realidade. A gente fala a nossa realidade, a gente fala o nosso dia a dia, a gente conta a história do nosso povo, não só de um povo, mas sim tomando e manifestando uma luta que é de um todo, assim. Então, por isso que a gente tem mais essa pegada. E também pelo fato que a gente não tem equipamento suficiente para produzir outras coisas. Queríamos muito, mas infelizmente a gente só pode fazer o que está ao alcance da gente. Então, por enquanto, a gente só trabalha com documental, mais por conta disso mesmo. Mas a vontade é grande. E aí a gente tem assim, tem muita ideia, e já tem até roteiro escrito para ficção, só que por falta de equipamento, a gente não conseguiu ainda executar. Mas é mais por conta disso. Só que a vontade é grande. É para isso que nós estamos caminhando. E para tu, Diego, tá aí? Aqui a gente já fez pequenos vídeos. A gente fez uma vez um vídeo arte, assim, foi uma experiência que a gente teve um curso de vídeo arte também aqui uma vez, de uma semana. A gente fez há muito tempo, né? Vídeo arte, onde a gente fez um vídeo meio ficção, assim, onde um rapaz, mas sem muita atuação, né? O rapaz botava fogo na árvore e ele depois pegava fogo. A gente fez era só isso o vídeo, assim. Só isso, assim, falar assim, foi mais simples a gente fazer. Mas nada sofisticado. A outra vez a gente fez uma oficina que era cinema de com, acho que foi Carla Francine e Xandão. E aí a gente fez fantasia de índio, o vídeo, que aí o meu amigo Juan, fez uma atuação onde ele pegava o material dele, assim, indígena, Jupago, a barretina, e mostrava aquilo como algo espiritual, algo forte para ele. Aí ele dormia, aí vinha a menina, pegava a roupa dele e fazia de fantasia para o carnaval. Também a gente fez um vídeo, assim, vídeo de 1 minuto. Agora, de ficção mesmo, assim, com atuação, a gente nunca fez, não. A gente pretende também, às vezes a gente pensa. A questão é essa, assim, porque quando é um vídeo assim de ficção, tem que ser um projeto grande para ele conseguir material suficiente, assim, para conseguir construir, né? Mas que também dá para fazer com o que a gente tem. Inclusive, aqui na cidade, os parceiros da gente, há muito tempo lá atrás, quando a gente tinha a câmera de mini... Eu tenho ainda, tá novinha, a de mini DV.
Eles pegaram emprestado e fizeram aqui, Coisinhas de Noé, um filme aqui, e Lobisomem Filho do Cão. Eles fizeram com equipamento que era nosso, assim, sabe? Com o equipamento deles, junto os amigos, assim, e fizeram uns vídeos aqui de ficção. Mas, aí, recentemente a gente fez também um doc, mas também que fazia umas ceninhas de animação, foi também de um outro curso de vídeo arte, onde seu Chico sentava com as criancinhas, começava a contar a história, e aí as próprias crianças lá na oficina de vídeo arte aprenderam a fazer um bonequinho de sombra, e aí ficar meio que animando o vídeo com os bonequinhos de sombra. Eles atuaram, as criancinhas mesmo atuaram lá no pano verde para colocar no chroma key enquanto nas falas, sabe? E foi bem interessante. Mas uma ficção longa assim, a gente nunca fez, não. A gente pretende, por alto acima, a gente nunca sentou para planejar algo, não. A gente tem uma outra pergunta que é um pouco parecida com essa que a gente fez antes, mas é diferente, que é tentar entender o seguinte: vocês sentem algum tipo de conflito entre um desejo pessoal de vocês de filmar algo de uma determinada forma e uma demanda coletiva da comunidade, no sentido de que às vezes vocês querem fazer um projeto, mas tem uma demanda de um filme que atende a um interesse estratégico da comunidade que se torna mais urgente, então vamos fazer o filme que atende a demanda coletiva e esse desejo pessoal fica em segundo plano. Esse conflito já se apresentou para vocês de alguma forma ou isso não faz muito parte da realidade de vocês? Comigo já aconteceu muito isso. Eu hoje, por isso que é importante ter muita gente para dividir as tarefas. Porque quando não puder estar por dentro, o outro está por dentro, está tocando sozinho. Mas na época da pandemia mesmo, quando a gente ia fazer os vídeos da pandemia que a gente fez aqui também, que aí foi outro método que a gente conseguiu de conseguir esse novo equipamento que a gente tem aqui da Urubá Filmes, foi através de uns vídeos da pandemia que a gente fez para Fiocruz, e a gente conseguiu os equipamentos. E aí ficava naquela dificuldade de horário da gente aqui, sabe? A gente dava prioridade a fazer os vídeos aqui da aldeia. Muitas vezes também, uma vez eu trabalhei muito tempo no Detran. Quando eu trabalhei lá, foi um tempo que eu fiquei muito afastado aqui do audiovisual, porque aí era na cidade, quando eu voltava eu estava cansado. Raramente, só no final de semana que eu fazia alguma produção, alguma coisa, foi um tempo também, que aí já foi o inverso, né? Eu deixei um pouco de dar atenção aqui dentro do povo, mas eu tentei sair do audiovisual, mas o audiovisual nunca saiu de mim, assim, sempre aparecia alguma coisa, vai, Diego, tem que ser tu mesmo, não sei o quê. Aí, mas a gente tem esse conflito também, aqui, né, em Churu. Então, sempre tem, né, esse conflito, mas como nós somos uma equipe de 6 pessoas, a gente sempre acaba aqui meio que substituindo. Quando não dá para mim, o outro vai substituir. Ainda mais por conta que eu não queria falar, mas ainda mais por conta que existe uma divisão entre nós, né? Então, essa parte meio que dificultou no meio do audiovisual, mas que não interferiu. Então, de certa forma, foi um pouco dificultoso, mas sempre, sempre tem um que dá para ir, sempre tem um que dá para substituir, sempre tem um que não. Então, você é melhor para isso, você vai. Então, nunca sobrecarrega para um só. Todos trabalham em conjunto e em união, né? Então, é basicamente isso. No começo a gente tinha muita gente no audiovisual aqui, mas como a gente teve essa dificuldade e muitos foram embora, trabalhar, arrumaram outros empregos, diminuiu. Aí teve um tempo mesmo que a prestação de vídeo de ponto cultura mesmo era eu e meu irmão fazendo. E aí, bicho, era muito dificultoso, porque a gente saía da escola meio-dia, a gente subia para a aldeia, aí começava a estar até meia-noite para
fazer os trabalhos no outro dia de manhãzinha para a escola de novo. E a gente passou, acho que tem uma época que a gente passou uma semana, uns 3 meses assim. Aí, sabe, era muito puxado assim. E aí, então eles até desanimam, porque a gente era jovem, pô, 16, 17 anos ali, sabe? É, mas que quando tem mais gente, a gente consegue dividir mais a tarefa assim, a pessoa não fica sobrecarregada, sabe? Mas que eu já passei por essas duas fases, dar mais prioridade, tanto dar mais prioridade ao trabalho dentro da aldeia, quanto também dar prioridade ao meu trabalho, um outro que eu estava fazendo, né? Um trabalho meu. Mas que sempre roda, roda, mas que sempre termina a pessoa. O coração e os encantos se fala mais alto, né? A gente termina dando prioridade no fim a uma atividade que é para a aldeia, assim, que é para o povo. Então, como eu falei, né, em relação à divisão, é porque tem muita gente, por exemplo, que a gente queria deixar registrado, a história de muita gente que a gente queria deixar registrado como um audiovisual, e é um pessoal que a gente hoje não tem mais o contato, e que a gente lamenta, né? Então, é mais basicamente voltado a isso. E em relação a serviços futuros, como a gente está se iniciando nesse ramo do audiovisual, então a gente tem muita sede de produção e muita vontade. Então, não existe, né, em relação a isso, eu não tenho do que reclamar. Eles estão sempre produzindo, estão sempre criando algo, estão sempre elevando a gente, né? Então, nunca nenhum de nós estamos parados. Sempre que eu estou aqui em Brasília fazendo a cobertura para o TUC, os meninos estavam lá reescrevendo e fazendo, e fazendo todo um projeto para outros editais. E aí cada um trabalha na sua área, e quando não dá para um, outro vai, substitui, ou então cobre. Então é mais basicamente nisso, né? Nessa união. Sempre, claro que às vezes a gente acaba aqui se desentendendo, mas é porque é normal mesmo. Então, é muita parte disso. A gente vai sempre se ajudando, sempre se unindo, porque eu sempre falo para eles, se a gente é um coletivo, então por que não se ajudar? Então, como eles têm muita sede de produzir, de sempre trabalhar, de sempre eh, levar o audiovisual adiante, não só para o nosso povo, mas adiante, ter o reconhecimento, que é muito gratificante. Então, quando a gente tem esse reconhecimento, a gente quer mais e mais. Então, não tem moleza, digamos assim, para eles e para eu também. Aí eu falo por eles, né? E olhando mais já para assim, as produções que cada um de vocês fazem, que cada um dos seus coletivos fazem, seus povos fazem, quais são as referências que vocês têm no audiovisual, tipo, que vocês se relacionam com elas, tipo, para onde vocês olharam, ou em que audiovisual vocês se inspiraram para fazer o audiovisual que vocês fazem, se vocês olharam para alguém determinado, para algum tipo de audiovisual assim, tipo, de onde vocês se chegam e pegam e bebem dessa inspiração para vocês fazerem o audiovisual. Vocês querem falar um pouco das referências? Pode falar. Então, minha maior referência é Graça Guarani, com certeza. Esse ano até conheci ela, fiquei nervosa, super nervosa, porque eu nunca tinha conhecido ela, só ouvia falar. Ela era referência de Bruno, né? E aí eu peguei essa referência para mim, e a partir disso eu comecei a ver os filmes de Olinda e Patrícia, uma galera, o filme do pessoal, as produção, inclusive a produção do pessoal da Aurora Bafina, eu fico encantada, porque eles são ricos em detalhes, em detalhe poético, digamos assim, né? Porque é muito lindo as produções que eles fazem.
Então, isso me inspira e eu procuro sempre ver, buscar, né? Eu vejo muito filme, muito documentário para ir pegar inspiração para mim. Mas, assim, a minha maior referência é Graça Olinda. Então, assim, no alto, Patrícia Ferreira também. E uma galera que produz filme também. Mas eu falo mais em relação a elas, devido a elas serem mulher, né? Porque a gente trabalhar no audiovisual independente é um pouco complicado. E sendo mulher, aí a gente tem que ter muita garra para a gente conseguir ocupar o espaço da gente. Então, elas como mulher indígena e cineasta, elas são as minhas maiores referências, mas em relação a outras produções, tem o pessoal da Aurora Filmes, tem um pessoal, tem um documentário também, A Luceira, que foi o primeiro que eu vi, que é do pessoal de Caribe Chocó, que é lindo. Ele é poético, ele é sensível, ele toca a gente de uma maneira. E quando eu assisti a primeira vez, eu disse, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero conseguir fazer. Então, as referências são muitas, mas assim, no alto tá ela, para mim. Eu me contemplo um pouco com toda a fala aí de uma inspiração assim, eu me inspiro muito no modo visual dos povos mesmo, assim, sabe? Eu gosto muito, Xandão, inclusive Bruno Funiô, eu conheci através do festival que Xandão me levou junto com Graça. Xandão e Graça, assim, eu acho muito legal eles, assim, que eles mostram que a pessoa pode ser casado e trabalhando nesse ramo de audiovisual que a gente sabe que viaja muito, que dá para e eles levam as filhas deles, quando inclusive eu viajei, eu fui lá para Campina Grande, eu fui lá para Campina Grande, foi para Rio Tinto, foi para perto de Potiguara com eles, sabe, para participar de uma palestra de audiovisual lá. Na vinda, a gente foi para Taquaritinga do Norte, foi para o Festival de Cinema, onde eu conheci Bruno, sabe? E eles são inspiração, mas eu conto muito como inspiração os audiovisuais dos meus vizinhos mesmo, dos povos indígenas, assim, sabe? O pessoal do União mesmo, assim, eu acho forte nela, que ela falou, mas o que eu acho muito forte deles é a união lá deles, assim, eu percebi isso, sabe? A divisão de tarefa dele é muito bem elaborada. E eles são muito bons em captação de recursos. É isso que quando captação de recursos, você conversa muito com o Bruno. Bruno, me ajuda, Bruno, como é que a gente pode. Mas, inclusive, até os parentes da mídia índia também, que eu admiro muito o jeito, a forma deles de trabalhar, né? Eles têm o choquei parente, que já é uma parte mais ali. Eu acho que eles focam um pouco ali no LGBT também ali, sabe? Mas eu acho interessante aquela forma de trabalhar, eu gosto muito, né? E a mídia ninja também, assim, já tive a oportunidade de fazer trabalho com a mídia ninja, mas eu acho que quando é na parte jornalística, eu gosto muito de acompanhar a mídia ninja, assim. E quando, na época da campanha aqui, que a gente sofreu muitos ataques preconceituosos, sabe? Na campanha política aqui, o cacique da gente não geralmente minha política é você roubou, fulano roubou. Aqui, no nosso caso, era ataque preconceituoso contra a luta indígena e contra a luta do cacique. Ficavam tentando. E a mídia ninja ajudou muito a gente, assim, tipo, eu lembro que eu fiquei, caramba, bicho, tanto que eu acompanhava eles, eles já estão ajudando aqui, assim, a gente aqui na luta. Inclusive, teve um vídeo que é Deixa o Cacique Governar, né? Nunca Mais o Brasil Sem Nós. Eu editei junto com eles, era eu editando de cá, eu fui para Campina Grande junto com o Ítalo e a BB Filmes, com o Eric, Marinho e Guila. A gente editando o vídeo aqui e finalizando o vídeo e mandando para eles só para eles fazer os ajustes finais, assim. E eles criaram o roteiro junto com a gente e, tipo, ali foi uma experiência muito massa que eu tive. Fiquei muito feliz, assim, mas que minhas referências são nós mesmos, assim, os povos indígenas, sabe? Eu gosto de pegar um pouco da qualidade de cada um. Qual a projeção de vocês em relação ao futuro no audiovisual pernambucano? Porque, que perspectivas vocês enxergam, que expectativas vocês têm em relação ao audiovisual indígena que é realizado
aqui no estado? Assim, eu vou falar no ponto de vista que a gente sofreu muito. Minha perspectiva é que nós, povos indígenas, a gente consiga. A gente tem muitas cotas para entrar no projetos audiovisuais, então, mas que a gente consiga, de fato, os pequenos produtores indígenas consigam ter acesso a isso, sabe? Meu sonho é que eu ir em um festival de cinema, onde a gente indígena, e onde eu posso ver, eu tá colocando meu vídeo lá e também tá vendo os funiores tá colocando o vídeo dele, as meninas lá de Tabajara, que a gente fez a oficina, tá colocando os filmes dele, sabe? Tabajara é Paraíba, mas assim, dando exemplo, sabe? E tá lá Xandão, e tá essa galera que eu vejo que é tá lá nas bases ali, tá naquele trabalho que lá tem suas dificuldades, e a gente tá lá participando, assim, de um festival de cinema ou de projetos indígenas, assim, isso é o que eu prezo muito, e inclusive é por isso que eu reforço, assim, na juventude hoje onde eu passo, o que eu sempre cito é isso, assim, mas busque aprender, entrar em editais, assim, e por mais que vocês tenham dificuldade ali na edição do vídeo, com o edital você vai, quando você tiver dificuldade na edição, você vai poder contratar um editor. Quando você tiver sabendo editar, você mesmo edita, sabe? Mas é isso que eu prego muito, assim. Então, né, minha perspectiva é basicamente a de Diego, né, a minha vontade, em particular, né, e também em conjunto com o recente do menino, todo tempo que eu tô falando, né, gente, eu levo sempre o menino em conjunto, porque eu tô nesse ramo através deles, e com eles. Eu não tô aqui sozinho, eu tô representando eles também. Então, a minha perspectiva é essa, né, como ele falou, através do Cine Comunativo, a minha perspectiva é levar essa galera do audiovisual toda para uma concentração só. Por exemplo, ali, a gente está tentando levar, né, o pessoal como Grace, Xandão, o pessoal da Aurora Filme, que a gente já conseguiu no ano passado, então a gente quer abranger mais, né, quer trazer mais esse povo, quer fazer com que isso cresça não só lá em território fluminense, mas sim em outros territórios também aqui da redondeza de Pernambuco, porque o cinema, o cinema todo, em geral, é a maior empresa, como é que posso dizer, do Nordeste, né? Então, os cinemas do Nordeste, eles são mais elevados, eles são mais, a maior produção que tem é no Nordeste. Então, por que não também ter a maior produção indígena, né? De reprodução indígena? Então, a minha perspectiva é essa, é basicamente essa, que tanto como o cinema não indígena tem um esbanjamento maior, por que não o indígena também, o cinema indígena também? Então, é basicamente essa a minha perspectiva também. Só complementando o que ele falou. Gente, vocês já assistiram algum audiovisual, algum filme, documentário, alguma coisa assim, que tenha sido desenvolvido por pessoas não indígenas sobre as comunidades de vocês? E que, sei lá, vocês tenham visto coisas assim que, enfim, incomodou, ou, enfim, se vocês viram, como vocês viram aquilo? Assim, eu já vi tanto que incomodou quanto que não incomodou, assim. Já tive dois lados do... Teve o Concuru, por exemplo, muito bom. O primeiro, né? O Seu que a gente fez, que foi feito pela TV Viva. Cara, um documentário muito bom, assim, e triste na época que foi lançado, assim, foi logo na época da morte do cacique, né? Eles estavam fazendo documentário, aí teve a morte, eles colocaram mais cenas lá após-morte e finalizaram o documentário. Tem outro também que foi feito por Martina Barros, lá da Bahia também. Um documentário muito massa, assim, com belíssimos imagens, assim. Mas aí também tem uns que, eu não vou citar o nome, mas que eu não assisti um, sabe? Caramba, bicho. E aí não me senti representado, assim, de maneira alguma. E, inclusive, muitos entrevistados. Minha avó, parece que ela diz minha, eu não vou fazer entrevista, mas vó, é só uma entrevista, né? Que não faz direto no filme aqui, ela
se recusou e por sorte ela não saiu nesse vídeo. Ela, tá vendo? Eu sabia que não era para fazer essa entrevista, sabe? Mas muitos que fizeram a entrevista ficaram decepcionados assim com o vídeo e acontece muito isso. Por isso que é importante a gente fazer o vídeo porque a gente se sente representado, né? Eu lembro o Ítalo, quando ele finalizou o vídeo da Assembleia, que ele fez junto com a gente, né? O vídeo da Assembleia, mas a edição final ele que fez. E ele falou um detalhe que eu não tinha percebido, né? Mas eu assisti no vídeo lá, ele finalizado, aí quando terminou eu disse assim, eu me senti representado. Mas eu falei bem natural, assim, sabe? E ele falou que aquilo, ele depois me falou que aquilo para ele foi um orgulho, assim, que ele fez um vídeo e ele conseguiu, sabe, deixar a gente representado dentro daquele vídeo. Mas por quê? O tipo audiovisual, aquele visual antropólogo, aquele audiovisual, onde ele deixava a gente filmar, ele conversava, sabe? Ele não fazia uma pesquisa ali, supérflua, e ia lá fazer o vídeo sobre o povo curu. Ele veio, conversou com a Projebequinha, conversou com o Lanzaneira, com o Cacique, com a liderança, com mais velhas crianças, com jovens que para atividades. E ele foi tendo aquela conectividade, deixou também produzir os vídeos. E aí, isso ajuda, assim, um documentário que lhe representa, sabe? Quando é uma pessoa de fora que faz. Mas eu tenho exemplos que, principalmente as grandes mídias, assim, até hoje eu tenho um pezinho atrás, assim, para as grandes mídias, sabe? Mas hoje, nesse, nesse ataque que o Bolsonaro fez com a mídia, assim como o de Globo, por exemplo, a Globo, acho que teve uma forte participação nessa criação do Bolsonaro. Assim, eu acho que eles se arrependeram profundamente depois dessa criação do Bolsonaro. E com isso eles vão se juntar com quem? Mas por ser conveniente aos povos indígenas ali, aquela galera que faz aquele enfrentamento direto a Bolsonaro. Aí hoje eu fico mais tranquilo quando eles fazerem um vídeo, até porque eu sei que eles vão tentar amenizar as coisas. Mas quando a pessoa vê que eles, se tiver pendendo para eles de novo, que eles são do agronegócio, mas tipo, se for vantajoso de novo voltar a atacar os indígenas, eu mesmo a gente indico que barre assim essas grandes mídias, a Globo, por exemplo. Estou usando a Globo como exemplo, uma grande mídia dentro do território, porque a gente sabe que o audiovisual ele pode promover a verdade, mas também pode distorcer um pouco das histórias, né? E aí, por isso a importância, mais uma vez, de ter os indígenas, ter os quilombolas, ter as pessoas da comunidade, sempre ter alguém que faça o audiovisual da pessoa dele. Então, tem alguns, na verdade, tem uma websérie, que é da aldeia multiétnica, na qual tem o pessoal comunhou, e não foi uma produção indígena, foi uma produção de não indígena, mas aí a gente já se sente representado em relação a que a gente não gosta, não vai citar o nome, né? Mas dá uma raiva, dá uma certa decepção, né? Então a gente opta por estar ali mais observando, né? Não, isso não pode, isso, mas dando uma mão assim, mas não conduzindo diretamente, porque as produções que, por exemplo, agora vai um cara fazer uma produção lá na aldeia. Então aí ele já pediu a nossa ajuda. Então a partir disso a gente vai ver como é que vai ficar depois o resultado. E aí se vai nos satisfazer ou não satisfazer, então vai meio que parte da gente, né? Porque ele vai estar pedindo um alicerce ali, uma força na gente. Então aí vem disso. Eu acho que para ser bem contada e para nos representar tem que ser produzida a partir de nós mesmos, porque não nós, entendeu? Mas, assim, se sentir representado é poucas vezes, porque sempre tem algo que deixa a gente indignado. Ninguém melhor vai contar a nossa história do que nós mesmos, ninguém melhor vai produzir do que nós mesmos. Então, vem muito disso. Das coisas que eu vi, poucas coisas que eu me senti representada. Mas enquanto isso a gente não vai expor, né? Então, vem muito disso. Por exemplo, o que ele falou em relação a questão do Bolsonaro, né? E agora eles já querem, tipo, dar, dar recompensa, voltar aos povos indígenas, assim, que a gente sabe, a gente não esquece o passado, por exemplo, isso. Então, é basicamente isso. Muita coisa
não me sinto representada, e muitas eu me sinto representada, mas é bem pouco. Porque o lugar da gente, quem sabe, só é a gente mesmo, só é nós mesmos. Também, Massa. gente. Só agradecer a partilha, a generosidade aí de vocês. Foi muito massa. É isso mesmo, seguir agradecendo eu também aqui, porque sempre é muito bom a gente conhecer outros pontos de vista sobre audiovisual, outros modos de fazer audiovisual, ou diversidade de audiovisuais que se fazem em Pernambuco, né? E é muito importante, assim, estar fazendo essa troca com vocês, outras que já tiveram com outras pessoas, e também dizer que assim, vamos dizer, a gente que está conduzindo a pesquisa, mas na verdade que a pesquisa é de todos nós que fazemos parte desse fazer audiovisual de Pernambuco, e também dizer que nesse processo aí a gente vai seguir em contato com vocês,